Louve! Quero ver! Louve! Continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A graça e a paz, igreja. Vamos ficar em pé em ritmo de Copa? Conseguimos chegar até aqui. A Espanha já fez quantos gols? Cadê o Daniel Calegari? 1-0? Tá, 1-0. Então tá tudo bem, ok. Vamos agradecer ao Senhor por isso, brincadeira. Se você puder levantar as suas mãos, como um ato de gratidão. Brincadeiras à parte. Mas porque chegamos até aqui. E vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Vamos celebrar a esse Deus maravilhoso. Pelas nossas conquistas. Pelas nossas vitórias. Pela semana que está iniciando. Uma semana de graça. Uma semana de poder. Pai querido. A igreja do Senhor levanta as suas mãos em rendição a Ti, Rei dos Reis, porque estamos felizes, estamos alegres em estar na Tua casa. O salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o nosso coração nessa noite se alegra. O nosso coração nessa noite, Pai, se derrama diante de Ti. E há um rio de alegria nesse lugar. Há uma atmosfera de felicidade. Porque nós sabemos que o Teu Espírito está presente.
E aonde há o teu Espírito, há liberdade. Em nome de Jesus, desde o início desta reunião, rendidos a Ti, nós dizemos: Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Espírito Santo de Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, venha nos tocar. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, derramar sobre essa igreja a unção da alegria, a unção que quebra o jugo, a unção que abre os céus e faz com que a tua palavra se mova em nosso favor. Aplauda bem forte! Aleluia! Celebre a sua nova vida em Jesus. Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. No meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Deus vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado no amor, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora eu sei que Cristo vive em mim. A minha
assim me amou. Uma frase assim a fé que nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados perdoou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Senhor. Aí no seu lugar comece a agradecer a Ele por esse amor tão lindo. Ele entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Ele entregou o seu único filho naquela cruz para sofrer por amor a mim e a você. Então declare isso a Ele nesta noite. Senhor, eu não te troco por nada.
teus pés está o meu coração. Se derrama ele nessa noite. Aos teus pés entrego o que sou. É o lugar da minha segurança. E ninguém pode te tirar da presença do Senhor. Me perdoaste, me achegaste à tua presença, me levantaste, hoje eu posso te adorar. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei, aos teus pés, ó Cristo. E aqui permanecerei. Você pode dizer isso aí, né? Prostrado aos teus pés. E aqui aos teus pés, ó Cristo. Não há lugar mais alto que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto. Mais uma vez. Não há lugar. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei, aos teus pés.
aplaudir a esse Deus poderoso. Aleluia! Boa noite, a paz em Cristo. Vamos junto declarar nosso decreto de 2026. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca e alcançará nossa casa, trabalho, projeto e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcançará multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas, libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, entrega e quebrantamento. Cremos numa ficará com culto nas suas vidas. Confuso. Cremos na presença de Deus. Segmento que ninguém não seremos vítimas de nenhum engano, golpe, manipulação. Cremos que a presença de Deus governa nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus conduz, tomamos decisões certeiras, temos conversas transformadoras e alimentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos em nossas maiores conquistas. É o ano de orações atendidas e a realizações dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este ano, onde plantaremos muito, teremos colheitas abundantes para o louvor, honra e glória do Senhor. Vamos juntos repetir. Em 2026, o ano da presença. Mais uma vez, 2026, o ano da presença. Mais uma vez, mais forte, 2026, o ano da presença. Juntos, vamos tocar o céu. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. A paz do Senhor, igreja! Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja! Que bênção, todo mundo jantou, viu a vitória da Espanha hoje em cima da Argentina, né? Que grande bênção. Irmão, apresenta pra gente aqui no telão o livro de João, capítulo 15, verso 6, por gentileza. Vim falar um pouquinho sobre os jovens hoje, sobre o nosso ministério de jovens e adolescentes, conectados à fé cristã. Quem for conectado, dá um glória a Deus bem alto aí. O pessoal jantou hoje também. Vamos lá. João 15, 6. Isso. 6. Foi. Então vamos lá. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 9. Como meu Pai me amou, também vos amei, e vós permanecereis,
a vós e permanecerei no meu amor. Eu tenho uma outra tradução aqui que fala um pouquinho, uma parte bem interessante sobre a frutificação, né? Então, a minha versão, ela diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, aqui a palavra de Deus, ela nos compara a uma árvore frutífera. Então, dá um glória a Deus quem é uma árvore frutífera na casa de Deus. Como nós somos frutos, um dia fomos semente também. E como toda árvore frutífera, também já foi uma semente. E passa por um processo. Então, um dia nós fomos uma semente. E o Espírito Santo de Deus e as pessoas que nos rodearam foram lá e nos regaram um pouquinho. E de semente nós crescemos e fomos germinando, viramos uma plantinha pequena e depois viramos uma grande árvore que gera frutos. E assim também é no Ministério de Jovens e Adolescentes. Quando nós chegamos a essa casa, nós precisávamos de amor, ser amados, ser cuidados, ser tratados e ser acompanhados. E quando nós olhamos para um jovem, olhamos para um adolescente, a gente precisa deixar de olhar aquele jovem, aquele adolescente como alguém que precisa ser amado, cuidado, tratado e acompanhado. Mas a gente precisa olhar para aquele jovem adolescente e olhar o potencial que ele tem de amar, cuidar, tratar e acompanhar. Um dia, aquele jovem adolescente que ainda é uma semente vai ser uma árvore frutífera. Amém? Projeta para a gente aqui um pouquinho dos jovens e adolescentes, aqui aquele banner bem bonito dos jovens e adolescentes, para a gente falar um pouquinho. Glória a Deus. Então, esse é o nosso ministério, os Conectados da Fé Cristã. E nós temos algumas missões, alguns valores que seria bem importante passar. Tem um próximo banner que ele fala bastante sobre essa parte dos valores. Pode ser esse também. Um pouquinho da nossa programação, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, e em nome de Jesus vai ter interesse. A gente está aqui todos os sábados, a partir das 15 horas, com o nosso futebol. Tem muita gente que está participando. A molecada mais jovem, de 8, 9 anos. Pessoal mais velhinho, assim, de 12, 14 anos. Até o pessoal da nossa idade, 18, 20, 22. Tem gente de mais de 30, mais de 40 jogando. Gente de mais de 60 jogando. Então, é um mover aí que não é estrito aos jovens e adolescentes. É para a gente ter esse momento de comunhão entre os homens e até entre as mulheres que tiverem interesse em jogar com a gente também. Está aberto. Para a gente poder falar um pouquinho, se divertir, falar um pouquinho de Deus, mesmo nesses momentos de descontração. E depois das 19 horas, às 7 horas da noite, a gente tem o nosso encontro de jovens, e a gente está numa série muito importante sobre libertação e batalha espiritual. Então, assim como eu falei no início aqui da apresentação do ministério, a gente precisa cuidar das pessoas para que elas consigam, primeiro, ser libertas, para que no futuro elas tenham possibilidade também de libertar. Pode passar, por favor, próximo banner? Alguns eventos importantes. Nessa semana a gente vai ter um evento totalmente importante. Peço que todo mundo aí marque na agenda, já separa esse horário para essa semana. A gente vai ter o nosso culto, normalmente na sexta-feira, às 8 horas da noite. E depois desse culto, o pessoal do Ministério de Jovens e Adolescentes vai se reunir para uma vigília, a partir da meia-noite, né? Então é de sexta para sábado. E aí da meia-noite às 6 horas da manhã, a gente vai estar presente aqui nessa vigília, vai ter bastante atividade, a gente vai estar junto, vamos falar bastante aí da palavra, vamos trabalhar bastante com esses jovens. Um evento totalmente importante que vai ocorrer aí no dia 1º/8, é o primeiro sábado, né, do mês de agosto, se eu não me engano, é o Acenda a Luz. Então, o pessoal que está aqui há bastante tempo, lembra do Acenda a Luz, era um evento que acontecia com bastante frequência. Antes da pandemia, a gente vai reacender a luz, então a gente vai voltar com esse evento para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente tem as camisetas também, quem tiver interesse em ter essa camiseta linda dos Conectados, também pode me procurar, pode procurar o Diogo, a Leisia, a Isa, levanta a mão aí. Aí, ó, são esses varões valorosos aí. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês, desejo para vocês um excelente e maravilhoso culto, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém do louvor esquece. Nossa, Deus, é do Timão. De quem que é esse telefone? Du! Gente, a Espanha ganhou, viu? Não precisa ficar conectado na hora do culto, eu já dou informação. Glória, quem pode dar um glória a Deus? Brincadeira. Eu dou um glória a Deus porque eu estava torcendo para a Espanha, mas está tudo bem.
Ok? Tudo bem, meus queridos? Mais uma vez com vocês aqui. E para lembrar vocês que amanhã, diga amanhã. Amanhã que dia que é, gente? Da semana? Qual o compromisso do Ministério Fé Cristã? Segunda-feira? Oração, glória a Deus. E eu quero convidar você para essa prática de semear oração. Se você não está recebendo algo ainda da parte de Deus, não pare. Diga, não pare. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Nós vivemos, depois do Covid, 2 anos. Quando eu digo nós, eu estou falando a respeito da irmã Cida, Luciana Arantes, Janaína, Maria, e a Sheila depois, e a pastora Dirce. E a irmanice. Às vezes nós todas, às vezes 5, às vezes 4, 2 anos. Toda segunda aqui, fazendo sol. A Miriam lembra, né, Miriam? Alguns momentos, algumas mulheres vinham, aí depois parava, mas a gente nunca parou. Diga, nunca parou. Mais alto, nunca parou. Então, o que acontece? Eram segundas-feiras ali de muito choro. Eu estava lembrando, Sheila, porque a Lu me falou que você passou para ela, o quanto a gente chorou naquela cozinha. A gente orava ali na cozinha, irmãos. As mulheres ali na cozinha orando pela igreja, clamando pela igreja, clamando pelas famílias, clamando pelos jovens, pelo adolescente, clamando por esse bairro, clamando pela sociedade corrompida, clamando, pedindo perdão pelos pecados da igreja. Clamando, gente, eu abro meu coração aqui dizer que nós clamávamos pela nossa cobertura, os nossos varões valorosos da igreja, para sentirem vontade de vir orar conosco. Porque a gente sempre ouve que as mulheres são de oração, né? Mas os homens também oram. E nós orávamos muito sobre isso. Tinha dia que eu me jogava no chão, as meninas tinham que me ajudar, porque eu falava, Deus, eu quero uma igreja que ora, porque eu entendo que tudo no reino espiritual parte pela oração. Nada vai acontecer na sua vida se você não entender que é necessário ter um compromisso com Deus. Se há algo que você não entende, vai falar com Deus. Está confuso, está estranho, vai falar com Deus. Não adianta ficar reclamando, choramingando, fazendo carinha de choro. O que Deus responde é a palavra. E orar a palavra. E nós estamos aqui, não tem nada a ver com as 5 mulheres que começaram. Estou só contando aqui que nós perseveramos, uma ajudando a outra. Tinha dia que uma não queria ir. Não, vamos sim, amiga. Vamos, irmã. É o nosso chamado. E aí a gente está passando por situação, a gente está passando por dificuldade. A igreja tem um momento em que você vai se unir, vai unir a sua força para orar. E você prefere ficar naquele lugar de sofrimento, de dor, de dó. Não é tempo da igreja ficar nesse lugar, não. É tempo da igreja regaçar as mangas e falar, eu estou pronto para o combate. Minha família não vai se perder, Jesus está voltando, Satanás está se apressando para saquear muitas pessoas e levá-las para o inferno. E nós, como igreja, precisamos impedir isso. Está entendendo, igreja? Nós precisamos desembainhar a nossa espada de fogo. Obrigado aos pastores que estão vindo, aos presbíteros, aos diáconos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, homens. Valorosos de honra, nós te honramos, irmãos. Porque estão aqui intercedendo conosco. E eu quero, nessa noite, irmãos, conscientizar você, igreja. Se torne um intercessor, uma intercessora na casa de Deus. Porque isso é muito importante. Nós precisamos, neste tempo que estamos vivendo, defender o reino de Deus. E nós só vamos fazer isso através de ler a Bíblia e orar a palavra. Ler a Bíblia e orar a palavra. Diga, ler a Bíblia e orar a palavra. E a vitória será certa em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Boa noite. Como é que estão vocês? Espero que bem.
Passei de molho hoje o dia inteiro na cama, mas eu estou aqui para dar o melhor de mim para vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Dá um sorriso para quem está perto de você. Isso. Muito bom. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de sorrir, eu não é? Olha quem que está aqui, eu vou dar um sorriso, é para você. Que saudade. Você está bem, né, Noemi? Que saudade de você, viu? Todo elegante. Pois é. Você está bem? Que bom. Glória a Deus por todos vocês. Os bonitos vieram. Aleluia. Estou feliz de ver o Paulinho lá. Glória a Deus. Muito bem. O David, nosso campeão. A gente precisa colocar no telão. Ele conquistou aí mais uma medalha, mais um troféu. É ou não é? Que legal, viu? Deus abençoe. Aleluia. Muito bem. Como é bom vê-los, né? Vocês que estão aqui pela segunda vez, terceira vez, primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Meus queridos, me permita falar a vocês a respeito de um evento de homens que vai acontecer em São José dos Campos. Acredito que temos na mídia aí o nosso banner. Muito bom. Eu gostaria de convidar todos os homens, que você possa, homem, dizer um aleluia. Aleluia. Glória a Deus, jantaram hoje. Não é? Isso porque alguns estão em dúvida, não falaram aleluia aí. Vou perguntar de novo, aleluia. Aleluia. Muito bom. Qual é o grito de guerra do Ministério de Homens? Vamos melhorar isso? 1, 2, 3. A última chance, hein? A última chance. 1, 2, 3. Tá bom, tá bom, tá bom. Um aplauso para os homens. Queridos, teremos este evento na igreja de São José dos Campos, na igreja da cidade. É um evento que ano passado deu 5.000 homens. Imagine você, 5.000 homens, quebrantados diante de Deus, engenheiros, médicos, advogados, pedreiros, balconistas, funcionários públicos, desempregados. Amados, a gente estava lá quebrantado, babando colorido, chorando diante de Deus. É um ambiente assim de tanta graça, de tanto favor de Deus, que a gente mergulha no oceano do Espírito. É maravilhoso. Toma cuidado com essa luz da frente, dá uma olhadinha só na transmissão, se não está desfocando, para deixar a minha imagem não sem desfocar, tá bom? Qualquer coisa a gente diminui só a intensidade delas. Aí dá uma verificada para nós, por favor. Porque essa luz no olho da gente, eu vou pregar, é de óculos escuro. Eu não enxergo ninguém. Às vezes vocês dizem, o pastor não falou meu nome, eu não enxergo. A luz tá no meu rosto. Então, muito bem. Nós já entramos em contato com o hotel, né, Cássio? E já dá para fazer as reservas. Nós queremos fazer a reserva no hotel que a gente foi da primeira vez, né? Da primeira vez, que foi um bom hotel, e o preço especial. Para vocês terem ideia, esse evento custa R$ 89, não é? E vai ser assim muito bom para você, homem, que precisa receber uma palavra de Deus. Este ano o tema é sobre identidade, vai se falar sobre filho. E isso é muito forte para nós nos nossos dias. Por quê? Muitos não tiveram um pai presente. Por conta disso, a sua paternidade foi comprometida. São pessoas inseguras, medrosas, que protelam, adiam, atrasam a sua vida. São pessoas que são pessoas de capacidade, habilidade,
potencial, mas elas não conseguem fluir, não conseguem deslanchar. Então você precisa descobrir quem é em Deus, para poder viver essa nova identidade em Cristo, romper e desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então, a conferência vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de setembro. São 3 dias que vão mudar a sua vida. Você pode falar com o pastor Daniel, pode falar com o Cássio, pode falar com o Estevão. Veio. O Estevão veio, pode falar com o Estevão. Não é? Pode falar com quem mais? Cadê João? Então, vai lá em Vargem. Mas pode ligar, né? Pode entrar em contato com ele pelo fone. Oi. Ó, quem não conseguir os 3 dias, bem lembrado, viu, Dani? Pode ir sexta e sábado. Legal. 89 os 3 dias. Mas, de qualquer jeito, né? Deixa de oferta lá. Muito bem, tá joia. Tivemos cerca de 30 pessoas que foram ano passado, né? Esses homens vieram transformados. As esposas disseram assim: pastor, o que aconteceu com meu marido? Pois é, Deus faz a obra, amém? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito bom. Então, fale com estes irmãos queridos e eles vão poder, de repente, te auxiliar, tá bom? Qualquer outro irmão que você converse também, ele vai te direcionar para a pessoa certa, em nome de Jesus. Oi. Reunião, o nosso culto de homens. Ou não é? Tem aí o banner de homens, homens de honra. Estaremos fazendo a nossa reunião, começa às 8, é isso? Às 8 da noite, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Esse já foi, filho. Obrigado. Obrigado. Esse já foi. Esse já foi, apaga. O pessoal está em treino, gente. Vocês não perdoam, né? O pessoal brinca aqui, não perdoa o senhor, pastor. O senhor com essa luvinha de pelica aí, santa. Aleluia. Tá bom, tá valendo. Então, nosso culto de homens, no sábado que vem, às 8 da noite. De mulheres vai ser quando, Michele? Ah, vai divulgar essa semana. Então, está chegando. Ah, ótimo. Legal. Muito bem. Quem ganhou a Copa? Crente não é gente não, né? Todo mundo com o celular aqui, ó. Na hora do louvor, todo mundo. Vocês vão se ver com Deus, viu? Na época que tinha chamava orelhinha. Era um fonezinho que colocava no ouvido e a pessoa ficava ouvindo o rádio, né? Chamava orelhinha. Aí, de repente, o culto rolando lá, de repente o irmão levanta, é gol! É gol! É gol! No meio do culto, gente. Ele esqueceu, ele estava com a orelhinha ali, ele ficou muito emocionado, vibrou. Olha, igreja é santa, mas nesse dia quase apedrejaram o irmão. Ó, é santa, mas não muito, é bom não abusar. Né? Tem irmão que não está muito convertido, não, isso é muito sério. Amém? Glória a Deus. Acho que já falei o que precisava falar. Preciso agradecer um presente que recebi da minha mãezinha querida, algo que eu estava precisando muito. E ela fez um sacrifício, eu sei que é uma prova de amor. Eu fiquei muito feliz. Obrigado, viu? Aleluia. Querem saber o que é, né? Vocês são curiosos demais, né? Eu não vou falar, tá? Não vou falar. Não é não, filho. Mas vamos chegar lá, viu? Quem que falou iPhone? Eu vou orar para Deus prosperar você, irmão. Mas é um A17. Tá bom, aleluia. Obrigado, mãezinha. Deus abençoe.
Aleluia. Vamos lá, eu quero ministrar uma palavra para vocês, para que a sua vida financeira possa mudar. São poucos minutos, e eu acredito que quando você recebe uma palavra da parte do Senhor, esta palavra é responsável por mudar a sua realidade. Como vimos na palavra, basta que diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. Basta apenas uma palavra. E Jesus disse, nem em Israel vi um homem com tanta fé. Nem na igreja eu vi alguém com tanta fé. Basta que diga apenas uma palavra. Preste atenção, toda obviedade deixa de ser obviedade quando a gente ouve da boca de Deus. Tem muita coisa que já li na Bíblia várias vezes, tem muita coisa que já ouvi muitas vezes, mas quando Deus te entrega algo, aquilo revoluciona a sua vida de uma forma sobrenatural. Então, o propósito de cada vez que falamos a palavra e repetimos as mesmas verdades, é para que um dia ela possa romper e esta palavra possa cair no teu coração, para que você possa viver o novo de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem uma vida nova para você. Ele sabe que você está cansado dessa mesmice. Ele sabe que você precisa romper, viver uma vida diferente. E Ele tem algo profético para a sua vida. E se eu fosse você nesta noite, eu agarrava, porque eu sei que os melhores dias da sua vida estão por vir em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 2 de Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vou repetir somente esta parte. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Obrigado. Olha só, você precisa desenvolver a tua fé para que Deus seja o teu porto seguro, o teu abrigo, o teu refúgio, o teu esconderijo. O salmista sabia disso, e ele escreveu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, a sombra de El Shaddai, descansará. Deus tem para você um tempo de descanso. Deus tem para você uma vida desafogada que está por vir. Deus, Ele quer te dar sabedoria para você lidar com a sua vida financeira, econômica e material. Deus quer te dar o dom de governo. Deus quer te dar estratégias para que você possa ser próspero em Deus, guarde isso, ser próspero em Deus, para poder ser coluna forte na sua casa e abençoar a sua obra. A palavra fala então, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A outra parte, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós estamos aqui para ser boca de Deus na vida de vocês. Cada palavra dessa que eu libero, eu não estou liberando por obra do acaso. Eu estou entregando. Eu estou apenas transmitindo a você aquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração como uma palavra de vida, fé e esperança. Nós precisamos compreender o papel do profeta na igreja. Eu falo do profeta que entende e tem compromisso com a palavra de Deus. Daquele que ora e intercede pela sua vida. Daquele que se consagra e jejua por você. Nós temos um time que busca a Deus dia e noite para que vocês sejam alcançados pela misericórdia, bondade e amor de Deus. Nós não nos alegramos com as crises financeiras, com a escassez, com a falta, necessidade, prejuízo. Nós queremos que vocês sejam prósperos em Deus.
E vocês precisam querer isso. Vocês precisam desejar isso. Olha o que diz a palavra em Isaías capítulo 1, versículo 19. Aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Aquele que quiser, e não para aí, porque muita gente quer, mas não cumpre a segunda parte, e obedecer. Aquele que quiser e ouvir, aquele que quiser, desejar e obedecer, são duas coisas, uma complementa a outra. Você vai comer o melhor do fruto desta terra. Talvez você me diga, pastor, eu tenho passado por um deserto, por um estreito, por um aperto. A pergunta que eu te faço é, por quanto tempo mais você vai continuar vivendo a mesma coisa? Está no teu poder de decisão dizer, chega, não aguento mais, não quero. Eu coloco um basta nisso, um ponto final. Porque agora eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Você vai parar de tentar lutar na sua própria força. Tentar conquistar com o seu braço de carne. E você vai confiar em Deus, como diz a palavra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho uma palavra para vocês nesta noite. O título dela é Deus quer pagar as tuas contas. Diga aleluia. Vamos entender o que a palavra tem para nós em 2 de Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, meu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E esta disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios os vasos, que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda outro vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, fala conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. O título desta passagem é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu coloquei como título, Deus quer pagar as tuas contas. Talvez você pense, que bom que Deus quer pagar as minhas contas, como isso pode acontecer? Eu tenho muitas contas, eu sei, Deus sabe disso. Deus sabe também que você contraiu estas contas sem orar, sem jejuar, sem buscar a direção do Espírito. A palavra de Deus é para que você prospere, mas você quer viver debaixo de uma sentença de endividamento. Mas tem conta que a gente contrai por necessidade. E tem conta que a gente contrai por ostentação. Nós nos deixamos levar, principalmente em nossos dias, pelas propagandas comerciais e divulgação de coisas que muitas vezes nós não precisamos. Você gasta o que não tem, compra o que não precisa para mostrar para quem você não gosta.
E nós precisamos, então, compreender que o dinheiro é algo espiritual, e a Bíblia se refere ao dinheiro como algo espiritual. E Deus quer que você entenda a importância do dinheiro na tua mão, porque o dinheiro para nós é uma moeda de troca. Se você me perguntar, o dinheiro é de Deus, pastor, ou do diabo? O dinheiro é neutro. Você pode usar para fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do diabo. A escolha sempre vai ser sua. É por isso que quando nós nos convertemos, nós assumimos um compromisso diante de Deus de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque é a nossa forma de consagrar a nossa vida financeira ao Senhor. O Senhor não quer que você faça nada obrigado, o Senhor não quer que você faça nada forçado, o Senhor quer que você faça pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que não é por força e nem por violência, ou seja, por uma palavra apelativa, que as pessoas possam contribuir. Deve ser um ato voluntário do coração na direção do Espírito Santo. Quando nós nos libertamos do espírito de avareza, nós temos alegria de dizimar e de ofertar. Quando este espírito ainda opera de alguma forma, direta ou indireta na tua vida, você não consegue ser dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. Você não consegue manter a obra, você não consegue cuidar da sua igreja. Aqui nós vemos então que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, meu servo morreu. E tu sabes que o meu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos. Imagine você que este homem, ele era da escola de profetas, encabeçada por Elias, uma escola famosa, uma escola que formava homens de Deus. E aqui esta mulher está falando a respeito de um infortúnio que aconteceu. Seu marido morreu. E uma morte pega muitas vezes a pessoa e a família desprevenida. Ela ficou sem chão, ela ficou sem saber o que fazer. Ela nem sabia que o marido tinha dívidas, porque o homem muitas vezes, para cuidar de casa, ele corre riscos, ele faz coisas que não deveria fazer. Ele empresta dinheiro, recorre a agiotas, ele acaba então cometendo alguns erros. Como eu disse, alguns por necessidade e outros talvez não. Mas ele morreu. Aí foram buscar os filhos desta mulher por conta da dívida. Naquela época, podia levar os filhos. Hoje, infelizmente, não pode mais. Tem mãe que entrega. Pode levar. Qual deles? Leva todos. Brincadeira. Aí a mãe ficou em desespero, porque ela não sabia de dívida e muito menos que agora ela podia perder os seus filhos. O marido morrera, agora ela pode perder os 2 filhos para serem escravos, trabalhar como serviçais por conta das dívidas. O que ela faz? Ela vai orar. Diga, ela vai orar. Diga, mulher de profeta ora. Mulher de profeta busca Deus. Preste atenção, quantas mulheres estão aqui, quando o teu marido falar alguma coisa para você, principalmente de trabalho, de projeto, de sonhos, compartilhar com você as suas dificuldades, as suas lutas, as suas aflições, sabe o que você vai fazer? Vai se trancar e falar com Deus. Deus ouve a oração de uma esposa que dobra os joelhos. Olha, se estamos aqui, nós devemos, em boa parte, a nossa vida e as nossas vitórias, às nossas esposas, que oram por nós, intercedem pela nossa vida. Deus ouve a oração da nossa outra metade. A palavra diz que o homem e a mulher casados são um. Então é importante, o marido às vezes, ele fica impotente diante de uma situação, mas a mulher conhece o caminho do quarto. A mulher pode tomar ele pela mão, a mulher pode arrastar ele, porque tem homem que não gosta de orar. E se orasse, talvez tudo fosse diferente.
Tem homem que é carnal. Tem homem que é crente de carteirinha na igreja. É apenas proforme. Mas ele não é convertido, nascido de Deus e nem cheio do Espírito. Então a mulher, ela passa assim por uma prova. Pega o homem pelo braço, pela mão, arrasta, leva para o quarto. Amor, vamos orar, vamos buscar Deus. Ele tem a resposta, porque Ele é a resposta, Ele é a saída e Ele é a solução. Muitas coisas que nós estamos vivenciando não vai ser resolvida na preocupação, na insegurança, no medo, na murmuração e nem na conversa. Tem que ser com o joelho dobrado. Então essa mulher vai buscar Deus e Deus fala com ela, procura Elias. E ela então, ela vai, ou melhor, Eliseu, estou confundindo Eliseu com Elias, é Eliseu. Ela vai e procura Eliseu. E diz, Eliseu, é o seguinte, você conhecia o meu marido, a sua índole, o seu caráter, a sinceridade do seu coração. Ele era um homem de Deus. Preste atenção, para a mulher falar que o marido era um homem de Deus, é porque era mesmo. Porque quando você não é, a tua mulher não te protege. Algumas que não têm sabedoria até te expõem. Mas essa mulher foi e disse, meu marido era um homem de Deus. Meu marido era teu servo. E ele morreu. Você sabe que o meu marido temia ao Senhor. A sinceridade do seu coração. E ela compartilhou e veio os credores querendo levar meus filhos. E agora? O que é que eu faço? O profeta diz assim, o que hei de te fazer? Talvez, em nossa linguagem coloquial de hoje, fosse, o que é que você quer que eu faça por você? De uma forma mais direta, o que é que eu tenho com isso? Preste atenção, a tua fé é testada, cuidado para não tropeçar no orgulho. Porque nessa hora, ela dizia, não, tudo bem, eu vim aqui como minha última alternativa te procurar, mas eu percebi que essa igreja não vive o amor, então tá certo, tá bom, vou ver o que eu faço, tchau. Não foi isso que aconteceu. Como a mulher cananeia, quando ela se humilha, Jesus ouve o seu pedido. Então nós precisamos compreender o que aconteceu aqui, o que hei eu de te fazer, declara-me, que é que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Por quê? Não é interessante isso? Ela foi buscar um milagre, mas ele desafia ela e diz, o que é que você tem para que este milagre aconteça? O que é que você pode oferecer a Deus? Ela disse, eu não tenho nada. Ah, lembrei. Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho lá um pouco de azeite em casa. Preste atenção. Muitas vezes Deus te desafia a entregar alguma coisa. E você vasculha, de repente, superficialmente, de maneira rasa a sua vida. E você diz, não, eu não tenho, eu não posso. Mas de repente, lembra, eu posso entregar algo para Deus sim. Eu tenho algo que está guardado, que é especial, que tem um valor, eu vou entregar isso para Deus. Porque quando você entregava para o profeta, você entregava para Deus, ele representava Deus na terra. Aí, ele diz, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Preste atenção. Você estabelece o tamanho do teu milagre. O tamanho da tua bênção. Se você tem uma mente tacanha, pequena, medíocre, você não vai viver grandes milagres. Preste atenção, eu preciso desafiar você. Olha bem essa ilustração. Um rapaz estava olhando
de cima da ponte, um outro pescar lá embaixo. E ele pescava peixes grandes, enormes. E ele então soltava do anzol e colocava na água de novo. E o homem lá em cima, na ponte, observando isso, ele ficou assim, sem saber o que estava acontecendo, confuso. Aí, ele pesca, tira o anzol e solta o peixe de novo. E ele fez isso várias vezes. Aí ele desceu lá de cima, indignado, e falou: escuta, eu estou vendo lá de cima você pescar, e você pega peixes grandes, que todo mundo queria pescar, e você solta estes peixes, por que você está fazendo essa doideira? Ele disse: é porque a minha frigideira é pequena. Pergunta para você. Olha para quem está do teu lado e diga assim: qual o tamanho da tua frigideira? Porque você pode estar fazendo a mesma coisa. Quer ver? Eu não vou pedir isso porque eu não mereço. Olha, Deus, ele se agrada quando você pede coisas grandes. Deus, ele quer desafiar você. A Bíblia diz que o teu Deus é um grande Deus. E se você tem um grande Deus, você precisa desenvolver a sua fé para ver conquistas maiores. Amanhã mesmo vai para a van e compra outra frigideira. Oh, meu Deus. O careca da van tem que me dar um. Aí, olha o princípio aqui, ó, a palavra profética, que às vezes você não entende. O que você tem? Nada. Pensa bem. Tenho sim, azeite. A única coisa que eu tenho. E naquela época o azeite era valorizado. Se bem que até hoje está o olho da cara, não é? Aí você vai comprar e fala: não, vou levar esse michuruca aqui. Meio óleo de cozinha e meio óleo, um pingo de azeite. Não é? A salada não fica nem com gosto de azeite. Fica com gosto de óleo diesel. Aí, porque ele sabia que a mulher não tinha condições, era pobre, vai e empresta dos teus vizinhos vasos, não poucos, muitos. Preste atenção, olha a palavra, não poucos, e vasos vazios. Por quê? Porque Deus queria encher. Diga assim: Deus enche o que está vazio. Quanto tem na sua conta no banco? Deus enche o que está? Quanto é que tem na tua carteira? Deus enche o que está? Quanto é que tem lá no seu fundo de reserva? Deus enche o que está? Mas você precisa ter esta fé. Precisa orar, precisa profetizar, precisa crer, chamar as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que acontece com a gente? A gente é conformado. A gente diz assim: a gente está vivendo um tempo de crise. Presta atenção, para de viver a crise, comece a viver Cristo. Porque enquanto tem muita gente empobrecendo, tem gente enricando. De que lado você quer ficar? Tem dois tipos de pessoas: as que choram e as que dão lenço. Quem é você? Tem dois tipos de pessoas: as que correm e as que fazem poeira. O David é o do que corre. Sabe, a gente tem que ter um despertar. Uma palavra dessa tem que sacudir a gente, porque a gente vive no natural. E por você viver no natural, você vive apreensivo, inseguro, angustiado, aflito, depressivo. Mas quando você começa a colocar a tua fé em Deus, Deus começa a se mover e Ele te dá estratégias, direção, e de repente você se descobre e começa então a prosperar. Olha só então o que foi que aconteceu. Imagina os dois filhos batendo de porta em porta. Eu preciso de vasos emprestados. Para quê, menino? Falou: olha, não sei.
mas minha mãe pediu para emprestar. Aí saía de uma casa, pegava na outra, saía de uma casa, pegava na outra, saía de uma casa, pegava na outra. Bastante vasos. Só que chegou uma hora que eles disseram, acho que está legal, né? Já tem bastante vaso. Cuidado para não estabelecer um limite onde Deus não estabeleceu um limite. Tá bom. Isso é suficiente. Chega. Preste atenção. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus abundante. Quando Jesus disse assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe o que ele está dizendo aí? Deus é um Deus abundante. Deus é fonte, não é reservatório. Diga isso. Deus é? Não é? Você precisa compreender isso. Em nome de Jesus. Aí, ele deu uma outra orientação. Você deve fechar as portas e janelas para que ninguém veja. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a abrir as portas e as janelas da nossa vida, a gente fala pelos cotovelos tudo que não deve, e por conta disso o teu milagre não acontece. O que tem de gente invejosa, que caminha do teu lado e você não quer enxergar, são pessoas que não torcem por você. São pessoas que travam a tua vida. E a pergunta é, por que você quer andar com gente desse tipo? Olha a palavra, diz assim, 4. Então entra e fecha a porta sobre si, sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Olha só, tem que fechar a porta, fechar a janela, para que as pessoas não saibam o que você está fazendo em secreto, porque Deus se move no secreto. Tem coisa que já estava estabelecida para a tua vida, mas você tem que guardar o segredo. Lembra de Jesus? Ele pegava lá o cego, levava para fora da cidade, e curava o cego fora da cidade. Aí dizia para ele assim, ó, não conta para ninguém. Jesus virava as costas, a cidade inteira ficou sabendo. Por quê? Olha a psicologia de Jesus. Ele formava um evangelista em minutos. Não conta nada para ninguém. O camarada já saía de lá vibrando, né? Enxergando, contando para todo mundo. Você fala para a pessoa assim, ó, vou partilhar com você o meu segredo, não conta para ninguém. É a mesma coisa de você dizer assim, conta para a cidade inteira. Para o time do Corinthians. Disseram assim, pastor, abri uma academia aqui em Bragança, boa. Vamos lá? Academia do Corinthians. Pode entrar com camisa de outros times lá ou não? Isso é arriscado, né? Lá tem não sei quantos andares, eles pegam assim. Brincadeira. Não conta, mas, olha, você contou para a tua melhor amiga também tem a sua melhor amiga dela também tem a sua melhor amiga, e por aí vai. Tem coisa que é você e Deus. Aí eles fizeram isso. Tranca a janela, tranca as portas. E agora, o que tem que fazer, mãe? Eu recebi a incumbência do profeta, crede nos profetas e prosperareis, em seus profetas e prosperareis. Não sei o que vai acontecer, ele mandou derramar aí o azeite. E de repente não parava de encher os vasos, as bacias, as panelas, estava enchendo, presta atenção, aquele pouco de azeite, Deus fez transbordar.
O que é que você tem pequeno e o que você tem de pouco? Porque é isso que o Senhor vai fazer transbordar. Eu quero te falar uma coisa. Deus quer pagar as tuas contas. Deus ele vai colocar o que você precisa na tua mão, os recursos, para você sair destas contas, destas dívidas, destes atrasos, dessa inadimplência. Deus ele quer te fazer um homem de honra e uma mulher de honra em nome de Jesus. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui? O marido não estava lá, ele havia morrido, mas Deus estava estabelecendo a sua honra e dignidade sobre a vida desta mulher e sua família. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, meu filho, eu estou animada, que negócio legal, aleluia, glória a Deus, amém. Me dá mais vaso, me dá mais vaso, me dá mais vaso. Mamãe, acabou os vasos. O quê? Ô, menino, por que você não pegou mais vaso? Cansei, mamãe. Estava pesado demais para nós. Olha, preste atenção. Nós temos que nos dedicar muito mais no esforço de conseguir vasos vazios do que propriamente para encher. O milagre depende de Deus. Diga aí, o meu milagre depende de Deus. Diga agora, Ele sabe disso. Diga, eu estou precisando, Senhor. Diga, hoje é o dia da minha liberação. Hoje é o dia da minha bênção. Faz, Senhor. Aí diz aqui. Então veio... Aí diz assim, então o azeite parou. Não tinha mais vaso. Nós precisamos nos preocupar de ter espaço para a bênção. Tem gente que não dá espaço para a bênção. Por quê, pastor? Porque ele dá espaço para preocupação. Não tem espaço para a bênção. Ele dá espaço para o medo. Não tem espaço para a bênção. Ele dá espaço para a insegurança. Não tem espaço para a bênção. Então preste atenção. Dê espaço para a bênção. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela não sabia o que ia ser feito com esse azeite. Imagina, o azeite esparramado pela casa, cheio de vasos. Cheio de vasos. Nem sei se ela devolveu estes vasos. Eu costumo dizer para os irmãos e irmãs aqui da igreja, quando eles vão entregar alguma coisa para nós, eu digo assim, não dá Tupperware na mão da Janaína. Você imagina chegar lá no céu, você tem uma dívida na terra de 3.498 Tupperware que você não entregou. Por isso que agora é pote de sorvete de margarina. A pessoa não devolve. Eu nem sei se devolveram esses vasos. Mas ela tinha dinheiro depois para pagar, né? Quantos vasos eu peguei, vizinha? Pegou 5. Quanto que dá 5 vasos? Tanto. Ó, vou te dar um pouquinho a mais, tá certo? Ó, quando a gente pega um dinheirinho, a gente fica empoderado, não fica? Tem gente que fica metido, cuidado. Porque quando você tem dinheiro, se você levantar o nariz, ó, vem a rasteira. Deus resiste ao soberbo, mas Ele abençoa os humildes. Então tem gente que quando pega um dinheirinho, já se sente o tal. Quando você pegar um dinheiro, pergunta para Deus, pede para Deus, me ajuda a administrar, porque você tem que fazer do pouco muito. O problema é que a gente trabalha para gastar. A gente trabalha para pagar conta. A gente trabalha para pagar dívida. Ninguém trabalha para poupar, para guardar, para investir. Então o princípio da prosperidade é isso.
a gente trabalha, ganha X. A gente sempre gasta mais do que ganha. Então, a gente precisa meditar sobre isso. Porque, são princípios. Deus não vai contra princípios. Se você quebra princípios, o princípio lá na frente te quebra. Então, faz tudo certo. Porque Deus abençoa quando tudo sai da maneira certa. Então, imagina só. Ela vai falar agora com o homem de Deus. E ela não sabia o que o homem de Deus ia falar. Se ele ia dizer, traga tudo para a igreja, traga tudo para mim. Mas olha a estratégia. Quando ela se dispôs a entregar aquilo que ela tinha, foi que o milagre aconteceu. O teu milagre vem quando você se dispõe a entregar. Lembra de Isaac? Deus não pediu o filho dele? Todo mundo fica marretando. Por que Deus pediu para matar o filho dele? Presta atenção. Deus testou o coração dele. Abraão achou que, mesmo que o filho fosse morto, ele ressuscitaria. Ele disse para os seus homens, subiremos para adorar ao Senhor e depois desceremos. Ele cria que o filho subiria e desceria com ele. Olha a fé do nosso pai na fé, que é Abraão. Aí quando ele levanta o cutelo para matar o Isaac, Deus bradou e disse para ele não fazer aquilo, porque ele já tinha passado no teste. Então, quando Deus te pede algo, não recusa, entrega, porque Ele está testando o teu coração. E é sempre assim, né? Deus pede algo para nós, a gente nunca quer entregar para Ele aquilo que Ele pediu. Eu me lembro de um dia que eu fui no culto da Valnice Milhomens, lá no Brás, na Igreja Avivamento da Fé, ela que ia pregar. Nunca tinha visto Valnice pregando sobre finanças. Naquele dia ela pregou sobre finanças. E eu me lembro que eu levantei a minha mão e disse, Deus, eu gostaria tanto de ter alguma coisa para entregar e não tenho. Aí eu olhei no meu dedo, tinha um anel com safira azul. Acho que era safira. Safira é azul? Aí o que foi que aconteceu? Nessa hora, eu tenho vídeo, amados. Nessa hora, ela falou, você que sentiu de entregar o teu anel. Eu falei, é o diabo. A minha vida inteira eu sonhei querendo aquele anel. Um amigo meu que era ourives, o Márcio, fez no capricho e me presenteou. E eu não dei o anel, amados, naquele culto. Fui roubado no dia seguinte. Dentro da minha casa. Eu estava em São Paulo participando de um congresso, vim para Bragança só para tomar banho, tirei o anel, coloquei numa canequinha em cima da TV, esqueci. Meu tio levou uma pessoa desconhecida com ele, e quando ele foi pegar a canequinha, minha mãe disse, não, pega a canequinha, porque o meu filho coloca dentro dela o anel de ouro. Encontrei 2. Preste atenção, amados. Como é prazeroso a gente poder entregar para Deus aquilo que Ele nos pede. Aprende isso, a ter essa alegria, ter esse prazer, esta satisfação. Eu nunca me sinto aviltado, sabe? Não, Deus quer arrancar de mim alguma coisa, o pastor quer arrancar de mim alguma coisa. Não, eu faço com alegria, com prazer, com satisfação. Sabe por quê? São almas que são alcançadas, vidas, gente, pessoas. Vemos tantas maravilhas acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, nós precisamos compreender como isso é importante para nós. E Deus vai prosperar muito quem tem este coração no nome de Jesus. Então, veio ela a saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Olha como que é interessante, né? A gente quer que Deus faça tudo por nós, não quer? Agora o profeta diz, vai, pega o azeite, vende o azeite. Então agora ela tem que aprender a procurar mercado, ela tem que aprender a negociar, ela tem que aprender a buscar o melhor preço. Vende tudo. Paga as contas. E vivei do resto.
Amados, Deus quer pagar as nossas contas. Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor, que esta palavra nos inspire para fazermos sempre o nosso melhor. Queremos ter prosperidade para cuidar da Tua casa, da Tua obra, do Teu reino. Queremos, Senhor, evangelizar a nossa cidade, nosso estado, o nosso país, o mundo. E pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, venha, Senhor, nos libertar para ouvirmos uma palavra de prosperidade e viver esta prosperidade em nome de Jesus. O nosso QR Code já está em tela. Você pode pegar um envelope, no envelope tem o Pix, você pode fazer a sua oferta pelo Pix. Temos as maquininhas de cartão, você pode levantar a mão, solicitar uma maquininha de cartão. Bom. Aí, amados, vamos entregar o nosso melhor, por favor. Vamos crer que esse Deus de ontem é o mesmo de hoje e será para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Nasceu do coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou, a bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Ora com fé, ora com autoridade, e o poder de Deus vai se manifestar. Amém. Diga comigo assim: Deus, assim como esta mulher fez, recorrendo ao profeta, eu recorro a Ti. O Senhor sabe do que preciso, e eu creio no Teu cuidado, na Tua bênção, no Teu favor. Eu recebo agora o meu milagre, e eu creio que vou testemunhar a respeito de tudo aquilo que Tu tens feito na minha vida, em nome de Jesus. Fala com Deus, coloca diante dele aí a tua necessidade. Pai, neste momento eu me uno ao Teu povo em oração agora, e eu peço por um milagre. Atende, ouve, abençoa, libera, Senhor, a palavra sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu creio no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Abençoe o trabalhador comum, abençoa aquele que Te oferta o suor do rosto, o calo das mãos, o cansaço do corpo. Abençoe aquele que é empresário, empreendedor, comerciante, profissional liberal,
Olha para todos aqueles que estão neste culto e estão acompanhando também o culto pela internet. Libera a tua palavra, libera o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Temos uma bebezinha para apresentar hoje. Ela está aí ou não? Tá? Pode vir aqui, por favor. Venha o papai, a mamãe. A Isis Helena de Oliveira Amorim. Tenha bondade, pode vir. Pode subir aqui, por favor. Cuidado com a escada, tá bem? Fique aqui, por favor. Que alegria. A bebezinha do Equécio e da Mari. Olha que belezinha, meu Deus do céu. Oh, deixa eu dar uma palavra a vocês. É muito importante este momento diante de Deus. Se cada pai e mãe entendesse a importância deste ato, não deixaria de fazer. Porque não é apenas algo de praxe. É algo assim que vai mudar a vida da Isis Helena. Ela já foi desejada por Deus antes de ser desejada por vocês. O céu já conhecia a história dessa bebezinha. E eu quero dizer que a bênção vai repousar sobre ela, a glória de Deus, a unção de Deus, e que ela vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês como pais, e ela como filha. Ó, a roupinha dela está de ovelhinha. Oh, meu Deus do céu. Bé! Você sabe que uma vez eu levei o André, era criança ainda, lá no posto de monta, ver as ovelhas, e tinha uma ovelha lá, e a ovelha falava, só não gravamos, falava assim, André! Lembra, André? André! Eu falei, Jesus da glória. Mas eu não estranho, porque uma vez uma falou assim, Beto! Traga o óleo, por favor. Obrigado, Daniel. Ovelhinha de Deus. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos e abençoamos a Isis Helena. Esta criança que foi desejada, que é amada, querida, especial. Que este casal possa criá-la nos teus caminhos e que ela possa cumprir um propósito na terra. Que ela seja muito usada por ti, que o Senhor se mova poderosamente no seu testemunho pessoal, faz dela alguém, limpa as suas veredas, aplana os seus caminhos, dê saúde, realização, prosperidade. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando por toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Está abençoada. Eu não vou carregar até por conta de eu estar meio gripado, tá bom? Agora pega aqui e vamos tirar uma foto aqui. Para a gente guardar de lembrança. Venha cá, meu filho. Isso. Capricha aí. Cuidado. Ele falou, logo, logo você vai abençoar. Eu falei, meu Deus, vem mais um. A minha tia engravidava na dieta, né, mãe? Camarada lá era... Quantos filhos teve, mãe? 25, né?
25. Você sabe que um dia eu fui no shopping com a Jana e a gente entrou numa loja para ver berço pro berçário. Aí eu cheguei para a moça e falei, viu, eu queria comprar 5 berços. A mulher nem pegou na minha mão, acho que ela ficou com medo de engravidar. 5 filhos? Falei, não, eu sou pastor. Misericórdia. Vamos lá, eu vou correr com a palavra aqui, amém? Nós temos alguns minutos aqui. Eu vou correr como a Argentina correu para marcar o gol. Não, eu vou ficar do outro lado, irmãos espanhóis que correu para marcar. Que eles ganharam, né? Eu gostaria de falar sobre algo que agrada o coração de Deus. Eu não sei você, mas quando eu aceitei o meu chamado, eu descobri que isso agradava o coração de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos e diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Eles aceitaram este desafio, eles aceitaram este chamado porque agradaria o coração de Deus. Eu não sei você, mas nós queremos agradar os nossos próprios corações. Nós somos muito egoístas. Nós olhamos só para o nosso umbigo. Tem gente que fala umbigo, mas o certo é umbigo, né? É umbigo. Eu acho que está certo, porque é um só, né? Se fosse 2, era 2 bigo. 3 bigo. 4 bigo. Mas enfim, cada um quer viver para si mesmo. E olha o desafio do reino de Deus, Ele nos chama para fora, para que nós possamos viver o nosso chamado. E viver o nosso chamado não é viver para nós, é viver para o outro. O quanto é que você se doa para o outro, isso é o que identifica o teu chamado, se você tem consciência ou não. Olha em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que diz a palavra: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e te dei por profeta às nações. A visão de Deus é sempre macro. Te dei como profeta às nações. A visão de Deus é sempre macro. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a nossa visão é sempre micro. A gente muitas vezes não quer levar a luz para aqueles que estão em trevas. Quando eu falo de levar a luz, é levar a palavra. E quando eu falo de trevas, é a respeito da ignorância da palavra, daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que tropeçam em seus pecados. A nossa visão tem que ser macro. Em Efésios, no capítulo 1, diz que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Antes da criação de todas as coisas, da eternidade, Deus já tinha me escolhido e já tinha te escolhido. E Deus te chamou para ser um profeta de Deus. Deus te chamou para ser uma profetisa de Deus. Deus te chamou para pregar o evangelho. Mas muitos não aceitam esta incumbência. Preste atenção, não é algo que eu quero ou não quero. É algo que Deus quer. E se é algo que Deus quer, você vai ser um evangelista e missionário, saindo daqui, deixando uma palavra para o Uber, na lanchonete, deixando uma palavra para a atendente, para a balconista, para o caixa. Você vai deixar uma palavra no restaurante, para o garçom, para aqueles que te atendem. Preste atenção, em todo lugar que vamos, precisamos nos lembrar quanta gente perdida que pode ir para o inferno porque não conhece a Jesus Cristo.
A pessoa ela não vai para o céu porque ela é boa. E a Bíblia nos mostra isso, mas por conta do tempo eu não vou poder explicar a você. A Bíblia fala que salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Porque tem gente que tem mais poder aquisitivo do que eu. Aqui embaixo, eles podem corromper, comprar posições, lugares, cargos, status, mas no céu não. Então não basta ser bom, não basta ser honesto, precisa receber Jesus no seu coração, reconhecendo o sacrifício vivo que Ele fez por você. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, crendo no teu coração, serás salvo. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, entendemos que estamos salvos, que fazemos parte da família de Deus, nós queremos que esta família aumente, nós queremos pregar para outras pessoas. Estamos aqui porque fomos gerados profeticamente para sermos de Deus. Você que foi de outros movimentos, você que foi de seitas, você que serviu e foi de movimentos heréticos, agora você conhece o Jesus, não o crucificado, mas aquele que foi tirado da cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Eu me lembro de um dia que eu fui sozinho num culto na Assembleia de Deus do bairro onde eu morava, na Vila Dirce, em Carapicuíba, São Paulo. Não espalha. Eu era uma criança e eu fui num culto de oração das Assembleias de Deus. E tinha muito velhinha e velhinho no culto de oração. E eu estava lá, o menino no meio deles. E eles começaram a orar. E daqui a pouco, eles disseram: Deus, levanta esse menino como profeta, levanta esse menino como homem de Deus, levanta esse menino como um pastor. Gente, eu nunca tinha imaginado que eu seria um pastor, mas eu abri mão da minha vida para cumprir um propósito. Talvez o teu propósito seja de ser um empresário rico para manter uma igreja. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, qual é o propósito de Deus? É ele ser empresário ou ele ser pastor? Depende, muitas vezes é dele ser pastor, e outras vezes de ser um empresário bem sucedido. Tem situações que você tira um empresário bem sucedido para ser um pastor mal sucedido, fracassado, porque você tirou ele do propósito de Deus. Então imagine, eu recebi palavras que nem entendia, e aqueles irmãos começaram a orar e orar em línguas, e eu creio que naquele dia algo aconteceu no céu de Deus que impactou a minha vida indiretamente, diretamente, e eu tinha lá talvez os meus 9, 10 anos de idade. Eu acho que uns 9, porque com 11 nós nos mudamos para Bragança. Aí eu me lembro de um dia também que eu fui na igreja Assembleia de Deus, perto da casa da minha mãe, ou da nossa casa, né? Ali na Vila Bianchi, na Assembleia de Deus, na Avenida São Vicente Paula, Assembleia de Deus do Perus. E eu fui também num dia de oração, aí cheio de velhinho na igreja, cheio de velhinho na igreja. Deus tem um chamado para os novos também orarem, e sejam obedientes a Deus. Ai dos jovens e adolescentes que não oram. A vida de vocês
depende do joelho dobrado, de uma vida de oração. Aí eles estão lá orando e eu estou lá orando. Daqui a pouco a coisa se volta para mim de novo. Oh Senhor, levanta esse garoto como um homem de Deus, como um profeta, como um pastor, como um servo de Deus. E eu mais uma vez estou lá sem entender o que era isso. Exatamente como está acontecendo com você, porque Deus está te levantando com um chamado. O primeiro chamado que Deus tem para a tua vida é de ser adorador. Segundo, é de ser servo. Mas Ele também te chama para ser um evangelista e missionário nesse tempo profético, em nome de Jesus. Enquanto muitas bocas se calam, Deus vai abrir bocas que vão pregar o evangelho. E você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aonde quer que você entre, aonde quer que você vá, permita que Deus use a tua boca para pregar Jesus. Você não está levando religião, você está levando Jesus. Passamos os nossos dias, semanas, meses, anos, sem pregar para ninguém. Prova disso é que você não ganha ninguém para Jesus. Tem gente que ao invés de ganhar pessoas para Jesus, tira da igreja. E você tem que ser uma pessoa que produz frutos, frutífera, em nome de Jesus. Você só vai se sentir realizado na vida quando descobrir o seu verdadeiro chamado. Sabe qual é o teu chamado? Diga comigo: eu nasci para unir e não dividir, para cuidar e não maltratar, para amar e não odiar, para compreender e não julgar, para construir e não destruir, para acolher e não rejeitar, para libertar e não aprisionar, para ouvir e não silenciar, para perdoar e não para acusar, para promover e não rebaixar, para abençoar e não amaldiçoar, para semear e não reter a semente, para curar e não ferir. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma alegria especial no coração de todo aquele que serve a Deus. Ah, como eu me alegro quando meu convidado ia para a igreja. Amados, eu pregava numa favela que se chamava Jardim Colorado. Uma vez eu levei 28 irmãos de uma vez para a igreja. Marquei com eles, fomos todos a pé. Lá de cima da Norte Sul, perto do Poço de Monta, até a igreja que eu congregava. 28 pessoas, pobres, passando suas limitações, os seus perrengues, as suas agruras. Amados, que alegria! Quando eu cheguei na igreja com 28 irmãos, eu pensei que meu pastor ia ficar muito feliz. Ele estava com o microfone na mão, ele disse: Ei, Alberto, senta aí no fundo. Isso, bem no fundo, por favor. Porque eles eram pobres. Ele me chamou depois do culto e disse: Alberto, você podia pregar para advogado, médico, engenheiro, empresários. Você sabia que Deus não faz distinção? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a conta bancária. Deus não olha para os seus investimentos, para as suas ações, para o seu carro, para a sua casa, para a sua roupa, se é de grife ou não. Deus olha para você. Eu estava tão feliz porque levei 28 pessoas para a igreja. Mas minha alegria durou pouco.
O meu ministério começou nesse lugar. O meu púlpito era um fogão velho, coloquei um madeirite em cima e eu pregava em cima desse lugar. Eu fui proibido de pregar na igreja. 23 diáconos se levantaram e disseram: se ele disser um amém na igreja, sai todos nós. Se falar isso para mim, todos os diáconos estão na rua. Uma alma vale mais do que o mundo todo para Deus. E a gente quer concorrer púlpito, fazer competição, disputa. Quem é melhor? Quem prega melhor? Quem é mais usado? Quem tem mais poder? Amados, é quem tem mais amor. O nosso amor está embaixo. A medida do nosso amor é pobre, é tão pequena. A gente precisa ser melhor no amor, na demonstração de amor. Em nome de Jesus. Quantas pessoas se converteram naquele lugar? Quantas pessoas entregaram a vida para Jesus naquele lugar? Quantas coisas lindas aconteceram naquele lugar? Sabe, gente, eu quero ir para onde Deus quer me levar. Eu lembro que nós tínhamos um irmão muito rico na igreja. Ele vinha esporadicamente. Mas tinha um pastor que ele era considerado pastor de rico. Ele só queria estar com rico. Ele não queria pregar numa comunidade. Ele queria pregar lá no condomínio fechado. Ele queria tirar foto do lado da Ferrari. Quando eu cheguei na casa, o sujeito falou: viu, quer dar uma volta no condomínio com a minha Ferrari? Eu falei: não. Do que adianta lamber olhar com os olhos e lamber com a testa? Você não quer ouvir o ronco da Ferrari? Não. Amados, para mim tanto faz como tanto fez. E eles não gostam quando a gente faz isso. Eu lembro que eu atendi a filha de um juiz. Quando eu disse para ela que o meu atendimento com ela era o mesmo que eu dava para as pessoas pobres lá da comunidade, agora não pode falar mais favela, ela ficou tão revoltada que disse para o seu pai, que era juiz: eu não quero mais fazer atendimento com este pastor, porque eu não sou dessa estirpe, dessa laia, desse nível. É tão bom, amados, ser como Jesus, que entrava em todos os lugares, que abraçava todo mundo, que beijava todo mundo, que orava por todo mundo. Ele apresentava a Deus para todo mundo. Ele andava com os pecadores, com os bêbados, com os fariseus, com as prostitutas, com os perdidos. E a gente come mortadela e arrota caviar. Não é assim? A gente quer ser o que não é. Preste atenção, Deus quer te alcançar nesta noite. Para você chegar onde eu não chego, onde outros não chegam. Você conhece gente que a gente não conhece. Você tem acessos. Mas leva o evangelho para todo lugar. Se tem algum irmão próspero aqui, abençoado, glória a Deus, amém. Que Deus prospere ainda mais, que Deus enriqueça você ainda mais. A questão não é com a pessoa, a questão é com o coração. Um coração doente que às vezes está na igreja, parece que é tão crente e na verdade nem se converteu. Isso é muito triste. Quando cuidar do outro se torna a nossa prioridade, Deus cuida de nós. Jesus nos ensinou que o amor de Deus se manifesta quando amamos o nosso irmão. Eu não sei se você ama o teu irmão de verdade, porque quem ama perdoa, quem ama entende, quem ama estende a mão, quem ama abraça. Sabe aquelas pessoas que estão no nosso meio, que fazem de conta que ama, quando acontece qualquer coisinha, aí vou para a igreja. Nunca amou. Se você está na igreja por causa de pessoas, você nunca conheceu Jesus de verdade. Preste atenção, ninguém aqui é perfeito, nem eu.
E nós queremos cobrar a perfeição dos outros. Uma pessoa falou para mim, sabe, pastor, eu passei pelo pior momento da minha vida, ninguém cuidou de mim. Eu falei, olha, tem um monte de gente na igreja passando pela mesma situação que você passou. Ou pior ainda, você nunca fez uma visita, você nunca cuidou, você nunca deu um telefonema, você nunca mandou uma mensagem. Quer dizer, a pessoa ela quer que você faça aquilo que ela não está disposta a fazer. Pastor está aqui para cuidar sim, amados. Eu estou aqui para servir vocês. Mas nunca use situações para me manipular. E nunca use situações para se vitimar, para envenenar os irmãos. Todo lugar que vai tem que ter um comentáriozinho para roubar a fé do coração daquele que está chegando agora. Aí entra o nosso amor. O amor que perdoa, o amor que entende, o amor que restaura. Jesus nos ensinou que o amor de Deus se manifesta quando amamos o nosso irmão. Vou repetir. Jesus nos ensinou que o amor de Deus se manifesta quando nós amamos o nosso irmão. Não quando estendemos a mão para ajudar. Não só. Mas quando pregamos o reino de Deus através do amor incondicional e desinteressado. Incondicional, desinteressado e sacrificial. João 13, de 34 a 35 diz, o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 15, 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O termômetro da fé, 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém confessar, amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual vê, não pode amar a Deus ao qual não vê. Olha a disputa da luz e trevas, 1 de João, capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha o amor de Deus em ação, 1 de João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de boca, mas de ação e em verdade. A evidência da vida eterna está em 1 de João capítulo 3, versículo 14. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quando somos alcançados pelo Evangelho, somos desafiados a servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que estamos aqui também. Mateus capítulo 20, versículo 28. Nós precisamos aprender a notar o outro. E para isso precisamos treinar. Precisamos ajudar numa necessidade. Para isso precisamos nos disciplinar. Precisamos ouvir. Para isso devemos manifestar e desenvolver o nosso interesse. Aconselhar. Precisamos compartilhar da sabedoria que o Senhor nos deu. E orar por Ele, e fazemos isso pela obediência. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, diz assim, e quanto a mim, longe de mim pecar contra vós, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Um coração cheio de amor revela o Cristo que veio para salvar. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Quem faz uma célula, ou que faz uma célula, e quem pertence a uma célula. Quem faz a célula ora e jejua pela sua célula. Não se trata de números, mas de gente. Se prepara, estuda, se organiza, planeja. Independente de qualquer coisa, se faz presente, sorri, acolhedor, educado, tem empatia. O que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro.
acompanhe o seu crescimento, sua chegada, discipulado, batismo, até desenvolver o seu chamado. Agora, nós somos chamados para reproduzir a obra que Cristo começou. Quem pertence a uma célula precisa estar ali no mesmo espírito, na mesma direção. Em Amós 3,3 diz: como poderão dois andar juntos se não houver concordância ou acordo? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E você aprende que é cooperador do Evangelho, não está ali apenas para ser um consumidor, está comprometido com o crescimento espiritual do grupo, pastoreia com os líderes da célula e busca a maturidade da célula e deseja a sua multiplicação. Vamos ficar de pé. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: você é tão importante para Jesus. Vamos cantar juntos? Como é precioso, irmão, andar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor. Vamos fechar o corredor? Eu sou Com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de aliança aliança do do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou Assim, ó. Só vocês. Com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus.
Aí eu oro e abençoo a tua igreja com a unção do envio. Que eles possam sair daqui e apregoar o ano aceitável do Senhor, as boas novas do Evangelho, Jesus. E que muitas pessoas possam viver aquilo que o céu tem preparado para as suas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão aqui com um pedido especial. Cura, Senhor, esta pessoa, por quem estamos orando, intercedendo. Olha para esta pessoa que está no hospital, olha para esta pessoa que está recém-operada, que está convalescente em casa, numa cama. Em nome de Jesus, Senhor, olha para aqueles que estão com algum tipo de dor, aqueles que receberam o resultado do exame, que estão preocupados. Em nome de Jesus, Senhor, olha para aqueles que estão no hospital, num presídio, num orfanato, em uma casa de repouso, num asilo. Oh Pai, opera segundo a tua misericórdia. Olha para aquele irmão que esta semana tem um desafio pela frente, e isso está roubando a paz do seu coração. Senhor, vai antes dele, resolve, Senhor, o que precisa ser resolvido, trata a situação. A tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos. Senhor, faz o que precisa fazer. Intercede por este irmão, por esta irmã na sua casa, lar, família, trabalho, negócios, projetos. Tudo está nas tuas mãos. Confiamos em ti, em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Vão na paz. Orem por mim essa semana. Estarei orando por vocês.